Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia cheio da presença, da glória manifesta do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos em Jeremias, capítulo de número 12. Aleluia. Como que vocês estão? Muitas expectativas. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Glória ao Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, nossa aula é esse sábado às 14 horas, amém? Nós vamos viver a última etapa da parte da libertação e depois é só glória, tá? A gente vai viver a última etapa da libertação e depois é só glória. Nessa próxima aula a gente vai orar pelo último mapeamento e depois no módulo 7 nós vamos orar pelo módulo 6, que é a última fase da libertação. Na verdade, a última fase da libertação é no módulo 7, onde a gente no final faz a oração. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Como que vocês estão? Vocês já adaptaram ao novo suco? Vocês estão fazendo com alho ou vocês estão fazendo com a semente de abóbora? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Tá saindo os vermes, gente? Gente, vocês têm falado pra mim, né? A desparasitação tá acontecendo. Eu tô muito feliz. Amém? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês perceberam como o suco dá energia pra gente durante o dia todo? Já percebeu que o suco dá muita energia pra gente? Já ficou um dia sem tomar o suco? Como é diferente? A gente... Você falou assim, meu Deus, o suco é horrível. Não, gente, o suco não é horrível, é o alho, é você que não gosta do alho. Amém? É só você substituir por semente de mamão. Gente, vocês perceberam como o suco dá energia? Tem uma moça que já engravidou. Tem um testemunho de uma mulher que já engravidou. Que ela tava há anos, tá? Ela tava há anos. Pode ser farinha de semente de abóbora. Olha, eu não sei qual é o processo dessa farinha, mas o ideal é que seja a semente mastigada na íntegra, para fazer os seus efeitos, amém? O reset vai até dia 15 de novembro. Está programado, amém? Queridos, esse suco desparasita e o próximo desparasita mais ainda. Amém? Não é muito bom, mas eu tô tomando. Gente, vocês precisam entender que o suco é remédio. O suco é para desparasitar. Se você não aguenta tomar o suco com alho, você toma com a semente de mamão, tá? Porque a gente tá aumentando o nível da desparasitação, certo? Mas o suco dá muita energia, tá? Se você quiser aumentar a energia, a oxigenação do seu corpo, você pode usar espirulina junto. Então você pode usar, o suco não vai ficar vai ficar mais amarguinho, né? Você pode usar com espirulina junto, fica muito bom. Oxigena bastante o corpo. Eu tomo o que vier. Vocês estão tomando azeite? Vocês estão tomando o óleo de orégano e o óleo de coco? É muito bom, né? É muito bom. Tô disposta muito quando minha menstruação vem, eu nem percebo sem dores nas pernas.
Por que você não tem dores nas pernas? Porque a sua circulação melhorou, né? A sua circulação melhorou. Olha que tremendo, gente. Muito poderoso, né? Emagreci 10 quilos, Josi. Como assim você emagreceu 10 quilos, mulher? Gente, se eu tivesse feito propaganda do Reset como emagrecedor, eu não queria isso, sabe? Mas eu poderia ter feito. Mas não tem esse que não perdeu pelo menos 2 quilos. A salsinha vai no seu discernimento. Eu boto muita salsinha. Quanto mais salsinha, melhor. Mas vê até a quantidade que você gosta, tá? Certo? Gabi, você já perdeu quase 20 quilos. Não pode, Gabi. Gabi, nesse reset, você já... Nesse reset ou de todos os processos já que você vem? Gabi, como assim 20 quilos, Gabi? Não, agora eu tô chocada. A Gabi ganhou de tudo. Apóstolo, eu estava com uma ferida no braço depois desse propósito. Suco, ferida sumiu. Gente, ó. Muita coisa na nossa pele é parásito, tá? Muitas erupções na nossa pele. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O nosso intestino, tá? Ele foi feito para funcionar de forma perfeita. Quando existe má absorção no nosso intestino porque vocês se alimentam mal, o corpo tem que defecar por outro lugar. Escuta aqui, eu tô falando como médica para vocês, tá? Pra quem não sabe, eu sou médica. Quando o nosso corpo não consegue executar bem um processo digestivo de trocar, de eliminar toxinas, fazer absorção. Vamos supor que o seu corpo não está conseguindo fazer absorção e eliminar as toxinas. O corpo entende o quê? Eu preciso defecar por outro lugar. Aí você começa a ter descamação de pele. Começa a ter... Vou dar só um exemplo. Quando o seu fígado está intoxicado, por que você descasca a mão? As toxinas estão saindo por outro lugar. Então, o nosso corpo ele vai falar assim, nós precisamos defecar por outro lugar. E o corpo começa a expelir. O corpo começa a expulsar, certo? E aí, às vezes, você tá cheio de espinha, você não entende por quê. Tá cheio de espinha, tá cheio de... né? Então, é dessa forma. Por que limpou seu rosto com o suco? Porque o suco começou a limpar o seu intestino. Aí, o suco ativou novamente seu intestino para fazer o trabalho que ele tem que fazer, tá? E aí, agora, o seu corpo, o seu intestino, tá eliminando. Então, o rosto da gente fica impecável. O seu rosto não tá limpo? Por que o seu rosto tá limpo? Porque antes ele não fazia absorção bem feita. Quem que não fazia? O seu intestino. E agora o suco matador é o suco de número 6, que é o suco de cenoura feito no extrator. Vou desenhar para vocês que eu gosto de desenhar. Daqui a pouco alguém vai trazer uma caneta aqui pra mim, amém? Então vamos lá. Nosso intestino, com o decorrer do tempo e tanta má alimentação, ele vai criando uma capa. Imagina uma capa amarela, uma capa de pus, uma capa de inflamação. Eu acredito que a maior parte de vocês já eliminou boa parte dessa camada do intestino com os sucos que a gente foi tomando. Agora, no suco de número 6, que é o suco de cenoura, eu vou trazer uma opção paralela a esse de cenoura, para quem não tem extrator. O meu extrator, gente, o meu extrator, na verdade, meu extrator chegou, ele era 200, vou achar a foto aqui, ele era 200 e... Mas é caro, tá? Eu falo assim, caro, porque para você talvez, para mim é um investimento de saúde, né? Para você, é absurdo.
eu comprei o melhor, um que faz até sorvete. Então aí o meu veio 220. Aí o Gustavo pegou o extrator. Esse é o extrator Cuvings. O meu é Cuvings extrator de suco Cuvings B17. Eu acho que é isso. Amém? É um extrator poderoso. Aí o meu extrator foi para devolução e tá vindo. Deve chegar entre hoje e amanhã. Certo? Vou mostrar para vocês aqui. Tô vendo se eu consigo. Eu vou achar agora, tá, gente? Amém? Eu comprei não é o mais top do mercado, mas é um dos. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto pra mostrar pra vocês. Uma foto grande. Amor, pega ali uma caneta pra mim. Vê se tem ali. Você achou a foto aí, amor? Seu celular? Acha a foto do extrator pra mim mostrar assim pra ele? Não tem. Ah, você não tem? Não tem. Então, gente, o que acontece? Vou tentar desenhar aqui pra vocês, tá? Vou mostrar aqui. Esôfago. Lembrar o meu tempo de medicina. Esôfago, estômago, píloro, intestino grosso. Intestino grosso. Nossa, eu tô ruimzinha, hein? Não é assim não, mas intestino grosso. Você tá arrumando aqui. Hã? Tá arrumando. Mandou? Aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui, ó. Esse aqui é o meu, ó. Isso tá uma batalha, né? Pra você chegar, tá? É, tá uma batalha pra chegar. Você trocou tudo, amém? Ó. Eu não sei onde o Gustavo que comprou pra mim. Ó. Então a gente tem lá, aqui é o esôfago, aqui é o estômago. Aí a gente tem uma capa inflamatória. Com o suco, essa capa tá saindo pro seu estômago, toda a sua parede. Então aí a gente tem estômago, píloro, intestino grosso, depois intestino delgado, intestino cego. E aí essa capa, ela vai saindo conforme você vai tomando suco, tá? Certo? Conforme você vai tomando suco, ela vai saindo. Agora, no suco de cenoura, ela vai sair por completo. Então, o que aconteceu? Antes, vamos supor que o seu intestino antes, ele estava absorvendo 15% ou 10% só. Enquanto ele teria que absorver 95%. Por isso que você tomava vitamina, não funcionava. Por isso que você tomava, sei lá, qualquer coisa não funcionava. Agora, qualquer coisa que você bota no seu organismo funciona porque o seu intestino está receptivo. Porque agora ele está ativado. Ele está, certo? Então, é sobrenatural. Então, se preparem que vai ser estrondoso, tá? Glória a Jesus. Glória a Deus. Ó, fiquem em paz que para o suco de cenoura, é só cenoura, no extrator, não vai mais nada. E o suco paralelo é um suco que não vai nenhum ingrediente a mais do que vocês já têm, certo? A gente só vai aumentar um pouco as doses, tá? Glória a Jesus. Eu estou fazendo 100% certinho o programa, mas só eliminei 3 quilos. Você diminuiu os horários de... Você eliminou só 3 quilos. Você tem que ver certinho se você realmente diminuiu. Por exemplo, gente, o propósito do programa não é emagrecer. Mas vem cá, você deve estar agora com 6 horas de alimentação, certo? Mas o que você se alimenta nessas 6 horas?
Se você sai louca comendo um monte de coisas dentro dessas 6 horas, provavelmente você não vai emagrecer. Agora, se você come uma tapioca, vamos supor, uma tapioca, e faz uma refeição pequena, você vai perder, tá? Agora, se você come muito dentro da sua janela, você vai perder pouco quilo, certo? Também tem isso. Glória a Jesus. Com o suco eu não tenho fome. Uau. Como para manter o corpo? O suco realmente, ainda mais se você faz ele no liquidificador, que vai com a maior parte das fibras, né? Ó, eu quero que você entenda. Se você vai tomar os 5 copos, vai conseguir tomar sim, sendo bariátrica. Porque os 5 copos não é... Prestem atenção, os 5 copos de suco, eu sempre explico, então no sábado eu já vou explicar sobre esse suco. Os 5 copos, eles não são de uma vez, tá, gente? Então, por exemplo, quando a gente chega no 6º ciclo, a sua janela vai estar aberta só para o suco. Você vai estar lá restrito, 5 horas de alimentação, tá? Para você se alimentar. Então, vamos supor, você vai tomar um suco 7 horas da manhã, ou você pode tomar um depois da live, outro você pode tomar lá pelas 8, 9 da manhã, outro antes do almoço, outro de 3 em 3 horas. Você vai conseguir tomar. O ideal é que você tome o último ali, às 7 horas da noite. Tem que ser, né? Não passa das 7 horas da noite, certo? Então, você querendo ou não, você vai ter como se fosse um sustento, né? Porque o suco, ele é maravilhoso, tá? Glória a Jesus. Bora lá, gente. Vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar, quero te bendizer, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por esse tempo, por esse momento. Obrigada, Deus, por esse devocional. Obrigada, Deus, por essa oração da madrugada. Obrigada, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Esses dias, Pai, que eu sei que o Senhor está julgando a terra. Eu sei que o Senhor está estabelecendo decretos. Senhor, eu sei que o Senhor está anulando sentenças. Muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você vai participar do Yom Kippur conosco, hoje eu vou mandar para vocês o PDF para você colocar seus pedidos de oração, tá? E vou mandar um PDF de instrução, como você deve se alimentar e como você deve se hidratar para você não passar aperto e apuro no jejum. E o jejum do Yom Kippur, ele é 25 horas. Nós vamos fazer 25 horas de culto, de adoração. E eu quero falar hoje sobre os pedidos de orar, os pedidos que você vai colocar lá. E eu quero aumentar a sua fé. Eu quero aumentar assim sua fé hoje. Então presta muita atenção na live de hoje, porque nós vamos expandir em fé, tá? Hoje nós vamos expandir em fé para você pedir o impossível, porque o possível, você sabe que você corre atrás e consegue. Mas nós vamos pedir aquilo que é impossível e arde no seu coração. Também não dá para pedir, por exemplo, você pedir uma coisa que nunca queimou no seu coração, tá? Algo que nunca queimou no seu coração. Então vem aqui comigo. Vamos ler o capítulo e depois a gente vai, tá? A gente vai trazer essa live poderosa aí, certo? Amém? Jeremias, capítulo de número 12. Aleluia. Vamos ler. Senhor, tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de ti. Portanto, desejo te fazer esta queixa. Por que os perversos são tão prósperos? Olha a pergunta de Jeremias para Deus. Por que os desonestos vivem em paz? Tu plantaste e eles criaram raízes e deram frutos? Teu nome está em seus lábios, mas tu estás longe de seu coração. Quanto a mim, Senhor, tu me conheces, tu me vês e provas o meu pensamento. Arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para a matança. Até quando esta terra ficará de luto? Até o capim nos campos secou, os animais selvagens e as aves desapareceram por causa da maldade. Todos
por causa da maldade dos que nele habitam. Pois o povo disse, o Senhor não vê o que o futuro nos reserva. Vamos continuar aqui. Ok, então presta atenção. Jeremias está indignado e está questionando a Deus. Deus, por que esse povo ímpio que não te adora está prosperando? Ele vê os maus florescendo enquanto os justos estão sofrendo, tá? E ele reconhece que Deus é justo, mas ele não entende por que os perversos parecem ter vantagem. E talvez essa já foi a sua indignação e você falou, Deus, por que esse povo que não te adora prospera, tá? Então Jeremias aqui está sentindo o quê? O peso da injustiça, mas abre seu coração diante de Deus. Então, muitas vezes, nós também não entendemos o caminho de Deus, tá? Mas ele nos chama o quê? Para confiar nele e para descansar nele. Então, quantos de vocês, muitas vezes, passando aperto, fala, Deus, por que eu tô passando isso enquanto o fulano que não te adora, enquanto o ciclano que isso, tá prosperando, tá rompendo, tá isso e tá aquilo? Presta atenção, tá? Vamos continuar aqui. Se correr com homens, o deixa cansado. Agora presta atenção aqui. A resposta de Deus. Se correr com homens, o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Até seus irmãos, membros de sua família, se voltam contra você, conspiram e se queixam a seu respeito. Não confie neles, por mais agradáveis que sejam suas palavras. No 7 agora. Até aí, tá? Até aí. Então Deus responde confrontando Jeremias. Jeremias, se você se cansa com situações pequenas, como que você pode enfrentar situações maiores? Ou seja, Jeremias, se você se cansa com situações pequenas, como que você vai poder enfrentar circunstâncias maiores? Até os seus familiares, Jeremias, conspira contra você, certo? Então, Jeremias aqui não está conseguindo suportar o peso de não entender por que os ímpios prosperam. Agora, vem cá. A prosperidade que Jeremias está vendo é uma prosperidade comportamental. Ele não está vendo uma prosperidade espiritual. Ou seja, a prosperidade comportamental é aquela que a pessoa tem disciplina, trabalha, tem feeling. E aí, às vezes, você está olhando para a prosperidade financeira e você está achando que aquela pessoa, de fato, é próspera. Mas talvez aquela pessoa só tem dinheiro, tá? Isso não significa que aquela pessoa de fato seja próspera, porque prosperidade é você estar em comunhão com o Senhor em pleno espírito. Então Deus fortalece Jeremias com confronto e não com consolo. Olha só, Jeremias, se você não aguenta situações pequenas, como você vai enfrentar situações maiores? Então, antes de níveis maiores de unção de autoridade, Deus testa o que é a nossa resistência, a nossa resiliência. Deus testa o nosso psicológico, Deus testa o nosso emocional. Então, não tem como Deus confiar algo grande em você se você toda hora é desestabilizado emocionalmente, se você toda hora quer jogar toalha, se você toda hora quer desistir. Se você não sabe lidar com um ganho de X por mês, que você está em pressão, como que você vai lidar com um ganho maior, tá? Então, nós precisamos ampliar nossa mente conforme a gente vai crescendo em todas as áreas. Então, nesse Yom Kippur, pede para Deus, Deus, amplia minha mente, para minha mente acompanhar a dimensão do meu crescimento espiritual, do meu crescimento financeiro, do meu crescimento intelectual, do meu crescimento emocional, tá? Então, se você não estiver preparado para resistir circunstâncias difíceis, como que você cresce? Se você se cansa fácil e desiste diante das pressões pequenas, como que você vai
você vai resistir diante de uma pressão grande. Se você não sabe lidar com um funcionário, como que você vai ter uma empresa com 20, com 30? Então, Deus está falando exatamente isso para Jeremias, tá? Então, Deus está treinando você para correr com cavalos, certo? E não com homens. Jeremias, você está correndo com homens, você está cansado. Então, você não vai conseguir correr com cavalos. Jeremias, você está correndo com homens e você está cansado. Imagina quando, Jeremias, você começar a correr com cavalos. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando assim, Jeremias, amplie sua mente, sai desse lugar, Jeremias. Jeremias, melhora aí no seu emocional, melhora aí, Jeremias. Jeremias, para de levar as coisas para o coração, para de ter o coração ofendido. Para de ser confrontado pela prosperidade do ímpio e achar que eu estou favorecendo ele. Ou seja, o ímpio está prosperando, mas ele trabalha, queridos. Prosperidade financeira, ela depende de um comportamento, de disciplina, de ir atrás. Às vezes você pode ser o abençoadão de Deus, mas se você não toma a iniciativa de começar uma empresa, de empreender e fica se coçando no sofá, você não vai prosperar financeiramente. Você pode prosperar em outras áreas, mas financeiramente você não prospera. É simples assim, a atitude, tá? Então eu quero que você entenda isso. Então, presta atenção aqui. Vamos dar continuidade, tá? No 7. Abandonei meu povo, a nação que me pertence. Entreguei aqueles que eu mais amo a seus inimigos. Meu povo escolhido rugiu contra mim como um leão no bosque. Por isso, os tratei com desprezo. Meu povo escolhido age como ave de rapina, mas ele próprio será cercado por abutres. Tragam os animais selvagens para devorar os cadáveres. Muitos governantes destruíram meu vinhedo, pisotearam minha propriedade e transformaram sua beleza em deserto. Fizeram dela uma terra devastada. Ouço seu triste lamento. Toda a terra está desolada e ninguém se importa. Pode-se ver os exércitos destruídos. Nos altos montes, a espada do Senhor devora o povo, de uma extremidade à outra da terra. Ninguém escapará. O meu povo semeou trigo, mas colhe espinho. Esforçou-se muito, mas de nada adiantou. Terá uma colheita de vergonha por causa da ira ardente do Senhor. Amém? Então aqui, né, Deus está trazendo até o 13, cadê? Aqui Deus está falando aqui, ó. Deus está declarando, ó, que abandonou sua herança porque, ó, Deus declara que abandonou sua herança porque seu povo traiu. A terra está assolada e os inimigos invadiram o resultado. E o resultado do pecado é o que? Destruição. Então Deus sempre rejeita o pecado, tá? Deus sempre rejeita a idolatria. E todo esse povo que se volta para o Senhor, você vai ver a mão de Deus vindo sobre a terra. Para de chover, os campos ficam estéreis, tá? Então, vou dar um exemplo para você. Você percebeu que a coisa ficou ruim a nível nacional? Ah, não tá chovendo no meu estado. Já era para ter começado a chover. Queridos, isso aí é resposta do pecado do povo. Então Deus vai te suprir como o justo dele. Ele não vai deixar faltar nada para você. Mas talvez você vai sofrer consequências por causa do pecado das pessoas. Então Deus, ele julga a terra, ele julga, né, o clima, ele julga a natureza. E ele, não é que ele julga, ele trava, né, a chuva, ele trava o solo. Então, quantas histórias vocês já não ouviram? Nossa, esse ano a colheita não deu nada. Nós fizemos tudo que nós fizemos o ano passado e não deu em nada. Então, Deus, ele vem dessa forma, tá? Então, Deus, ele coloca a mão na terra e fala, essa terra aqui não vai florescer esse ano. Não vai chover esse ano. Aí às vezes aquele plantio dependia de uma chuva, né, amor? Uhum. E por causa que não teve aquela chuva, eles podem molhar também, né, amor? Pode ligar. Mas vai gastar. Mas vamos por assim, a irrigação hoje é uma preparação, né? Vamos dizer assim. Porque as pessoas de determinada região sabem que já vai ter seca.
Então o que acontece? É uma região seca, então eles se preparam, se capacitam, né, financeiramente para ter essa irrigação. Sim. Prepara seu lago, tudo. Exatamente. Entendeu? Entra com uma documentação, porque existe uma documentação perante a lei para poder usar. Sim, exatamente. Exatamente. Então vamos lá. Vamos agora comigo, tá? No 14. Assim diz o Senhor: arrancarei de suas terras todas as nações perversas que se apossam da herança que dei ao meu povo de Israel, e arrancarei Judá do meio delas. Depois disso, porém, voltarei e terei compaixão de todos eles. Os trarei de volta às suas terras. Cada nação a sua herança. E se verdadeiramente essas nações aprenderem os caminhos do meu povo e jurarem por meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar pelo nome de Baal, elas receberão um lugar no meio do meu povo. Mas qualquer nação que não quiser me obedecer será arrancada, destruída, eu, o Senhor, falei. Amém? Amanhã nós vamos fazer o 13, tá? Então Deus fala o quê? Sobre as nações vizinhas, tá? Que atacaram Israel aqui. Elas serão julgadas, mas há promessa de restauração se elas se converterem, se elas se dobrarem a Deus. Então isso Deus faz com todos, até hoje, nos dias atuais. Às vezes tem uma pessoa lá, adorando outro Deus, adorando uma entidade, adorando qualquer coisa, um falso Deus, né, gente? Um pseudo-Deus. O que ela denomina Deus. Porque tem gente que não tem o conhecimento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas não têm o conhecimento que Yahvé, presta atenção, Yahvé é Deus. Então, por exemplo, a pessoa que está lá na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, ela sabe a existência do nosso Deus, mas ela pensa que é mais um Deus, tá? Certo? O único povo que tem revelação de Deus é o povo de Israel, porque Deus quis se revelar para eles. Nós que somos os gentios, precisamos passar por Cristo para conhecer Deus. Pegaram a visão? Não. Então, para mim conhecer o Yahvé, eu tive que conhecer primeiro o seu filho, porque nós somos gentios. E o que é o povo gentil? É o povo que foi enxertado na oliveira. Tá? Então, a pessoa que está lá no espiritismo, que está lá, ele acha que aquilo que ele adora é um Deus verdadeiro. Por isso que Deus tem a sua misericórdia. Porque está debaixo de uma cegueira espiritual. Então, quando você for orar pela conversão de alguém, de um parente, você vai pedir o quê? Deus, tira a cegueira espiritual, tira a fortaleza que Satanás construiu em volta. Porque às vezes essa pessoa escuta falar sobre esse Deus poderoso, só que ela ainda não entrou pela porta. E se não entrar pela porta, não tem como ter a revelação de Deus. Certo? Pegaram a visão? Não. Esse nosso Deus, ele é muito poderoso. Ele é o único, ele é o Criador dos céus e da terra. Amém? Aleluia? Tá. Eu quero que você abra comigo 1 Coríntios 10, 31. Tá? 1 Coríntios 10, 31. Hoje eu vou aumentar a sua fé. 1 Coríntios 10, 31. O que você quer? Eu acredito que a melhor época para você gerar as coisas é agora. Porque nós estamos em 10 dias onde está tendo uma convocação para arrependimento, uma convocação para acerto de conta, uma convocação do Pai Celestial, tá? Então alinha a sua casa. Ontem eu fiz uma parte da cozinha, tirei tudo para fora, organizei tudo. Hoje eu tô na outra parte da cozinha. Então, eu vou fazer tudo, dispensa tudo, deixar tudo alinhado esses 10 dias para começar assim, ó, clean, depois do dia 2 de outubro, que a gente termina o nosso jejum, para mim colher muitas coisas, porque tudo que você tá fazendo agora, você tá plantando uma semente, tá? Então, vamos lá, 1 Coríntios, acharam? 1 Coríntios 10, 31. Aleluia. Portanto, quer vocês comam, quer bebam,
quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, tá? Não ofendam nem os judeus e nem os gentios e nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Então Paulo está dizendo aqui, quer você jejue, quer você não jejue, quer você adore, quer você não adore, quer você acredite que subir no monte, isso é relevante para você, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Faça para exaltar a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 31. Então, queridos, qualquer coisa que você faça e o seu intuito for adorar a Deus e buscar Ele, Deus vai receber a sua adoração, tá? Então, por exemplo, às vezes você faz um voto com Deus, às vezes você faz um jejum com Deus, às vezes você faz... Enfim, agora eu todo ano faço o jejum do Yom Kippur, tá? E eu fico 25 horas de jejum. É um jejum difícil de fazer, só que eu colhi frutos, né? Um aceleramento disruptivo. Então, se você faz isso e entrega isso para Deus, é Deus quem recebe, tá? Hebreus, abra agora em Hebreus, capítulo 11, tá? Verso de número 1. Hoje eu vou aumentar a sua fé. Eu vou ensinar uma ferramenta poderosa para você. Hebreus, capítulo 11, verso de número 1. A minha versão de Bíblia é uma versão muito clara, NVT. A NVI é boa, a King James é boa, certo? Glória a Jesus. Quem está amamentando não pode fazer, né, apóstolo? Você pode ficar 25 horas sem amamentar? Você consegue tirar o seu leite antes e dar? O ideal é que você não amamente, tá? O ideal é que você, né? Mas ele é poderoso. Vamos lá. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Ou seja, a fé mostra a realidade de algo que eu espero, mas eu ainda não toquei, eu ainda não apalpei. Então, a fé, ela materializa uma realidade inexistente no mundo natural, mas existente no mundo espiritual. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Então, ela nos dá uma certeza de algo que eu não toquei, que eu não vi. E pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Então, Deus escolheu um elemento chamado, um combustível chamado fé, para nós movermos no mundo espiritual. Então, a fé é um combustível aonde você está convicto, você tem uma certeza de algo que você não tocou, de algo que você ainda não acessou fisicamente, mas você acessou o quê? Espiritualmente. Amém? E o nosso maior problema na questão de fé é uma mente limitada, certo? E eu gostaria que você começasse a ampliar a sua mente, porque talvez você que vai fazer o jejum conosco, você pense assim, eu vou pedir esse ano, talvez você escutou o testemunho da Nani falando que ganhou o carro, o Gustavo, né? O Gustavo, eu não sei se ele contou pra vocês, ele estava contando pra mim esses dias que na carta do Yom Kippur passado ele colocou o MacBook dele, o AirPods dele, e ele já comprou, ele já tem. Olha que poderoso, né? Então, assim, são muitos testemunhos financeiros, muitos testemunhos, né? O Fred falou da parte intelectual, como ele cresceu na parte financeira. Então, vocês viram, né? Eles trazendo aí vários testemunhos poderosos. Hoje eu vou mandar para vocês lá o PDF, para vocês começarem a escrever o pedido de vocês e toda a instrução. Queridos, tem toda a instrução para vocês não passar aperto. Porque se você nunca fez um jejum desse, é só 25 horas, eu já fiz a apóstola de 24, mas você fez de 24, talvez, tomando água, tomando um chazinho. Agora, imagina você fazer sem tomar banho, sem... Não pode tocar em água. É 25 horas que você só adora o Senhor, só lê. Então, é 25 horas que você não toma água. É sem nada, é total. É um jejum absoluto. Jejum absoluto, não tem água, não tem nada, tá? Então, vocês vão ver que eu dou todo um aconselhamento para vocês lá. Por exemplo, 3 dias antes, tá? 3 dias antes, eu vou pedir para você se hidratar. Hidratar o seu corpo.
Porque se você não hidratar o seu corpo 3 dias antes, não adianta você querer beber um mundo de água 1 hora antes, você vai passar perto. Porque o seu corpo, ele precisa, já vai começando a se hidratar agora, tá? Se você puder. Mas 3 dias antes, você vai se reforçar, certo? Aí você vai evitar coisas tipo muito salgada, muito doce, principalmente no dia para você entrar nessa janela, tá? Se você tem o sal mineral, você pode, presta atenção aqui, eu vou dar uma dica de ouro para você lá. O sal mineral, ele não te deixa com aquela sensação de querer mais água, mas ele te deixa hidratado. O sal mineral. Se você tem sal mineral, porque você já me acompanha, já sabe os benefícios do sal mineral. Quando for 20 minutos, meia hora antes, você vai fazer um copaço de um sal mineral com limão, com água com gás, e aí você vai se manter hidratado durante todo o jejum. Eu vou ensinar lá, eu vou colocar as doses. Ele não vai te dar sede, porque o sal mineral, ele ajuda a manter a célula dentro, manter a água dentro da célula. Agora, o sal normal de casa, não, ele não tem, ele não, eu vou, na verdade, não vou mandar um PDF, não, vou mandar uma aula pra você, tá? É o sal grosso que você tem em casa, ou sal rosa, sal do Himalaia, certo? Ok? Então, eu quero que você, talvez você coloca aqui pra mim, o que você pensou de colocar no seu pedido esse ano, na sua cartinha? O que você pensou em colocar esse ano? Talvez você pensou esse ano em colocar, sei lá, fala pra mim uma coisa que pra você é difícil. Mas eu quero que vocês foquem no que é impossível. Põe o que é difícil, mas põe o que é impossível. E quando eu falo os pedidos de oração de vocês, pode ser em qualquer área, tá? Pode ser em qualquer área que você quiser. Então, por exemplo, presta atenção. Coloca aí no chat aí pra mim. Ó, minha casa, viajar, tá? Gente, vou achar aqui no sal pra vocês, tá? Olha aqui, vamos lá. Vamos ler os pedidos de vocês aqui, ó. Vamos lá. Viajar. Minha casa. Uma causa na justiça. Ah, causa na justiça é nada, viu? Engravidar. Esses pedidos de vocês tá muito fácil. Salvação do filho, ministério do meu marido, libertação das transformações. Certo. Vocês podem, desde coisa espiritual, uma coisa material, coisa intelectual. Então eu quero que vocês foquem, ó, visto americano é fácil. Conversão de toda a parentela, fácil, certo? Então, você vai colocar lá, Deus, eu quero a conversão. Já que você vai pedir conversão, pede a conversão do povo mais improvável da sua família. Me casar, ter um marido. Então você vai colocar lá, Deus, eu quero um homem segundo o coração de Deus. Um homem assim, certo? Então, você vai pedir, certo? Para Deus, aquilo que para você é impossível, tá? Então, coloque aquilo que para você é impossível. Deus, eu quero ter uma casa nos Estados Unidos, eu quero... Pede coisas assim, amém? Ministério, um carro, uau, viajar para Israel... Então, mas não pede só uma coisa, coloca todos os seus pedidos, coloca coisas que para você é difícil, certo? Então, ó, recuperar 100% dos movimentos, amém? Olha, essa carta, essa janela é a janela para você pedir, amém? Qualquer coisa, tá? Meu salão de beleza, prosperidade financeira. Agora, nós também precisamos, além de pedir prosperidade financeira, Deus, me dê uma prosperidade intelectual, me dê, Senhor Deus, uma prosperidade espiritual. Vocês que fizeram comigo o seminário gratuito que eu ofertei, vocês viram que prosperidade, ela não é só no nível, ela é em todos os níveis.
E às vezes vocês pedem só prosperidade financeira, mas não pede prosperidade intelectual, não pede prosperidade emocional. Aí você começa a prosperar, mas você não tem emoção para aguentar bucha, não tem um emocional para aguentar gente, não tem emocional para aguentar uma reclamação de um cliente. Então como que você... Aí você já quer desistir porque alguém reclamou? Peraí, prosperar, queridos, envolve muitas dinâmicas, tá? Certo? Então nós precisamos aprender. Nós temos que ter emocional para tudo. Nós temos que ter emocional, né? A gente tem que ter um intelectual para suportar essas coisas. Então, a Bíblia não diz, não sabeis pedir porque pedis mal, algo assim. Então a gente tem que aprender o quê? Pedir. Então fala, Deus, me dá energia para trabalhar. Porque não existe prosperidade sem trabalho. Então, se você é uma pessoa que você não gosta de trabalhar, Deus, me dá graça para gostar de trabalhar, para gostar, porque, gente, tem gente que acha, eu quero prosperar, mas você não gosta de trabalhar, você não gosta de lidar com pessoas, então você tem que pedir o quê? Deus, me dá graça para mim saber conviver com pessoas difíceis, Deus, me dá graça para mim trabalhar, porque, queridos, trabalhar envolve pessoas, prosperar envolve pessoas, então, às vezes vocês não estão rompendo porque não sabem pedir, não sabem como pedir, né? Então, peça as coisas certas. Então, por exemplo, você quer mexer com a internet, quer romper na internet? Está preparado para ofensa, para alguém fazer um vídeo reagindo a um vídeo seu falando mal de você? Você está preparado para esse tipo de coisa? Você tem emocional para isso? Agora, se você não tem emocional, você para no primeiro vídeo, no segundo, você para na primeira crítica, na segunda, na terceira crítica. Por isso que eu falo, vocês têm que aprender a pedir. Vocês têm que aprender a pedir para Deus. Deus quer grandes responsabilidades, você quer grandes coisas. Então peça para Deus, Deus, me dá emocional para me suportar isso. Me dá emocional, me dá o intelecto, tá? Então, você vai falar, Deus, aumenta a minha visão. Tira toda a limitação da minha mente. Me ensina a ver na sua ótica, tá? Me ensina a ver na sua dimensão, me ensina a ver além das cercas a qual eu consigo enxergar, certo? Então nós podemos pedir, nós só não sabemos pedir. E quando eu falo nós não sabemos, porque às vezes você fala, estou pedindo algo, e às vezes você ainda está limitado, certo? Então você vai pedir, Deus, me dê prosperidade intelectual, prosperidade espiritual, prosperidade financeira, prosperidade emocional. E aí eu quero que você especifica. Deus, me dê sabedoria, me dê facilidade para adquirir conhecimento. Me dê uma graça para entender as coisas difíceis da vida. Me dê uma graça para entender coisas que eu precisaria talvez de tempo, ok? Gente, no dia você pode usar ar-condicionado, você pode usar climatizador, não tem problema. Você só não pode comer. Põe isso na cabeça de vocês, tá? Você pode ficar no seu ambiente de casa, tranquilo. Você não pode usar. O que você não pode usar? Água, você não pode usar comida. Eu vou explicar amanhã certinho o jejum passo a passo para vocês, certo? Hoje eu vou mandar o PDF para vocês, ok? Então vamos lá. Só vou trazer aqui uma comparação para vocês. Ó, o sal processado, tá? Ele é um processo industrial. Então, ele perde quase todos os minerais naturais, tá? Porque ele recebe aditivos químicos, certo? Então, quando ele passa pelo processo, ele vai perder os minerais naturais, ok? Agora, o sal de cozinha, né? O sal de cozinha perde os minerais. Agora, o sal mineral, ele é um sal integral. Ou sal do Himalaia, ou sal marinho. Ele é extraído das minas e evaporado da água do mar. Então, ele é pouco ou quase nada processado. Então, ele mantém os minerais naturais, como magnésio, cálcio, potássio. E aí, o sal de cozinha, ele tem entre 97 e 99 cloreto de sódio. Enquanto o sal mineral tem 85 a 90 cloreto de sódio. O sal de cozinha não tem nada quase de minério, enquanto o sal mineral, que é o sal integral, que é o sal bom, ele tem de 10 a 15 minerais essenciais, como ferro, zinco, magnésio, cálcio, tá?
O sal de cozinha, às vezes ele tem ali um iodo artificial que vai fazer mal o quê? Para a sua tireoide, tá? E o sal mineral, ele vai ter o quê? O iodo, né, natural, ele tem o seu iodo natural e ele não tem o iodo adicionado, esse iodo artificial que pode fazer mal o quê? Para a sua tireoide, tá? Então, por que eu tô trazendo isso para você? Porque é muito importante, às vezes você não está hidratado, tá perdendo muito sódio, muito potássio, porque você não, a água não fica de fato na sua célula, mas por quê? Por causa do sal que você está ingerindo. Então, o melhor sal é o sal mineral, para você estar tomando, para você estar bem hidratado, tá? Então, eu vou ensinar vocês como você vai tomar esse sal antes de... Ah, mas eu vou tomar sal, não vou ficar com sede? Não, né, amor? Não fica com sede. Às vezes a gente toma, a gente parece que comeu uma alimentação, não é, amor? A gente às vezes está no jejum e dá aquela dor de cabeça, ele evita a dor de cabeça, ele evita aquele mal-estar. Então, você vai entrar, você vai tomar bastante ali quando você começar, você vai tomar com limão, com sal, antes de começar, uma meia hora antes. Então, você vai se sentir o quê? Saciado. Então, uns 3 dias antes, você já vai tomando. Testa pra você ver, uns 3 dias antes. É o sal grosso do mercado, gente. Então, uns 3 dias antes do jejum, eu vou mandar depois pra você a receitinha ali. Eu gosto bem salgadinho, tá? Eu gosto bem salgadinho, mas você pode colocar uma colher de chá para 1 litro, né? 1 litro não, uns 500 ml, tá? Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer ele com, sabe aquelas garrafinhas de água com gás de 500 ml? Então eu coloco ali um limão inteiro, espremo um limão, coloco ali uma garrafinha de água com gás, gosto de colocar gelo, e aí eu coloco uma colher de chá cheia de sal mineral. Mas às vezes você vai falar assim, é muito sal isso aqui. Então põe menos e vê o tanto que faz sentido pra você, tá? Esse sal, ele é bom, tá? É integral, né, Costa? É sal integral. Você está falando mineral, mas o sal já é mineral, mas é sal integral. É, sal integral. É que assim, a gente conhece também como sal mineral, né? Então é sal integral. É o sal grosso, né? É o sal marinho, né, amor? Aquele sal do Himalaia, ok? Não é aquele sal fino que você compra no mercado. Ele é um sal diferente, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Às vezes você pede no Mercado Livre, chega facinho. Então eu dou pra vocês várias dicas pra você, tá? Então, voltando aqui na parte dos pedidos. Quando você for fazer os seus pedidos, eu quero que você faça seus pedidos, tá? Amor, acha a foto aí no seu celular pra me mostrar aqui. Quero que você faça seus pedidos e peça, amplia, né, a sua visão. Como pedir, o que pedir. Por exemplo, às vezes você só quer sossego. Por exemplo, você quer sossegar, você quer descanso. Aí você vai pedir uma empresa para Deus? Então presta muita atenção no que você pede. O que você quer? O que tipo de sonho você quer gerar? Então muito cuidado com o que você pede, porque a porta está aberta. Essa porta, ela é sobrenatural. Então tem gente que às vezes pede porque vê todo mundo pedindo. Mas o que você quer? Que estilo de vida você quer ter? Certo? E aí a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes você fala assim, eu quero sossego. Aí você tá pedindo, ó, esse aqui é um, ó. Quem quer fazer um print aí, ó? Esse aqui, ele é integral, ele é o fino, mas tem ele mais grosso. Esse marinho integral. Uhum. É que lugar que às vezes não acha no mercado, o que acontece? Você pega o grosso, bate no liquidificador e o sal integral. Vocês escutaram? Então, se você não achou, tem lugar que você, às vezes é difícil o acesso, demora a chegar as coisas, você pega o sal grosso e bate no liquidificador, que ele vai ficar fino e você pode usar ele. Amém? Então, eu quero que você, neste ano, nesse Yom Kippur, peça coisas de fato que são impossíveis, coisas que você fala, isso aqui é só Deus para fazer. E aí você vai fazer um comparativo desse ano pro próximo. Quando chegar o ano que vem, você fala, meu Deus, isso aqui realizou. E você vai ver, e você nem vai ver realizar. Quando você vê, você fala, meu Deus, eu tinha colocado isso aqui, por quê? Você entra na dimensão, Deus amplia a sua mente. Você sabe o que acontece, de fato, nesses 10 dias? Às vezes você pensa assim, nossa, mas eu nem vi isso acontecer, porque Deus, ele ampliou sua mente para você acessar
tudo na nossa vida aqui é uma questão de aumentar a nossa fé, tirar as estacas da nossa mente. Aí você fala, uau! Lógico, existe o nosso posicionamento que Deus, ele nos empurra para esse lugar de posicionamento. Porque você pediu, você tem o desejo de chegar aqui, chegar ali, mas você vai ver essas coisas começar a acontecer de forma sobrenatural. Então, nesse ano, eu quero que nós vamos orar nós vamos estar 25 horas. Então, nós vamos ter relógio de 3 em 3 horas, nós vamos mudar o time do pessoal que vai estar fazendo o culto. Então, a cada 3 horas, vai ter uma pessoa orando por todos os pedidos de oração de vocês que vão participar conosco, né, do Ministério Global Fire. Vocês, né, que vão fazer oferta no ministério, vocês que vão estar conosco ali nas 25 horas, nós vamos orar 25 horas, né, ali, dedicado. Vai ter a cada hora vai ter alguém com uma pauta, orando, cancelando sentenças de morte, sentenças. Então, às vezes, existe uma sentença sobre a sua vida, sentença de esterilidade, sentença de ficar solteiro, solteira pro resto da vida. Então, nós vamos quebrar, tá? Nós vamos quebrar de forma sobrenatural. A ceia só no final. Presta atenção, queridos. Durante o jejum, você não passa óleo. Você não toma ceia. A ceia é só quando a gente vai, presta atenção. A gente vai finalizar o jejum, tá? Terminou o jejum, encerramos agora. Eu vou encerrar. Encerramos agora o jejum. Eu vou entregar para Deus o jejum de todos. Eu vou falar, Deus, nós entregamos agora o jejum de todas as pessoas. Entregamos agora nas cortes celestiais. Receba, mude os decretos. Então tem toda uma pauta. A gente finaliza com essa pauta. Aí fala, agora nós vamos ceiar. Aí nós vamos fazer uma ceia, tá? Então eu vou começar a colocar hoje para vocês a preparação desses dias. O que você deve fazer, como você deve se hidratar, certo? E assim, gente, é um dia que você tira para Deus. Apóstolo, eu vou trabalhar e aí eu posso participar do Yom Kippur? Queridos, é um dia. Eu sou sincera para você. Tem gente que o ano passado trabalhou e participou. Aí, eu não sou Deus, eu não sei as leis de como que Deus vai fazer isso, mas o jeito certo é não trabalhar, não tomar água, né? Então, eu vou fazer você se preparar muito bem para você não cair nessas 25 horas, porque é 25 horas de jejum, tá? É 25 horas, certo? Então, por exemplo, aqui o pôr do sol é às 17h15. Então, você pode começar um pouquinho mais cedo. Nós vamos começar às 5h30. Então, se você começar às 17h15, no dia seguinte, você vai até que horas? 18h15, certo? Que vai dar 25 horas. É do pôr do sol do dia 1º ao pôr do sol do dia 2. Então, aí talvez você tá no Japão, você tá em outro lugar do mundo. Então, você vai fazer dentro do horário que corresponde, certo? E aí você pode acompanhar o culto, tudo certinho, tá? Às vezes você vai estar num outro fuso horário, mas não importa, você vai participar conosco. Eu coloquei o link do grupo, você precisa baixar o Telegram. Coloquei o link do grupo nas nossas redes sociais, tá bom? Certo? Eu tampo as torneiras aqui em casa para mim não esquecer, certo? Apóstolo, e quando eu for no banheiro, eu posso usar a toalhinha molhada? Não, só o papel higiênico, tudo seco, gente. Porque é para você afligir sua alma. É 25 horas só que você vai ficar. Um jejum de humilhação, não posso. É um jejum de humilhação. Roupa velha. Sem maquiagem. Sem maquiagem. Sem perfume. Acessórios. Sem acessório. Corrente, tem que tirar tudo. Se você tiver unha postiça, e se você puder tirar, tira. Se apresenta para Deus como você é. Certo? Apóstolo, para mim é complicado, eu tenho mega... Não tem problema, mas se você pode tirar e remover sua unha, tira. Se você pode tirar cílios, tire. Então, nesse dia, se apresente para o Senhor tal como você é. É um dia de humilhação, é um dia que não tem maquiagem, é um dia que não tem, tá? Por quê, queridos? Porque é um dia de humilhação, certo? Se você puder não fazer chapinha no cabelo, só lavar o seu cabelo, se apresenta naturalmente para o Senhor. Se apresenta, certo? A única coisa que você pode ficar é a aliança na mão, tá?
Fica só com a sua aliança. Tira a pulseira, tira relógio, tira brinco, tira correntinha. É um jejum assim, tá? Como faz depois que evacuar? Passa o papel higiênico, gente. Você limpa com o papel higiênico. Mas você não vai lavar a sua mão. Por quê? É 25. Gente, o jejum, ele tem essas restrições, tá? O jejum tem essas restrições. Por exemplo, você tem mega. Poxa, é complicado, eu acabei de fazer manutenção, então não tira. Não precisa tirar. Mas, se você tem aquele que é de remover, remove, certo? Não pode usar couro, não pode usar sandália de couro, não pode usar bolsa de couro. Então, você vai o quê? Não pode nem sentar em couro. Não pode. Couro, tem carro, gente, sofá, é couro, poltrona. tá? É couro, né, amor? É couro, certo? Depois eu vou trazer o significado para vocês dessas coisas, tá bom? Certo? Então, você vai vigiar, você vai tampar as torneiras da sua casa. É um jejum difícil de fazer, não, amor? É um jejum difícil. Jejum que você faz de 24 horas com 1 hora de refeição, que você bebe a água a hora que você quer, é uma coisa, esse jejum não é fácil. Mas eu quero ensinar para vocês uma coisa. O que você pode pedir para mudar a sua vida? Ruptura intelectual, ruptura espiritual, ruptura no conhecimento, ruptura na sabedoria. Então fala, Deus, eu quero entrar num nível de sabedoria, de estratégia, de conhecimento sobrenatural. Tá? Então peça para Deus os ingredientes que você precisa para crescer nas áreas que você mais deseja. Apóstolo, eu quero entrar na internet, quero trabalhar com a internet. Então você vai pedir para Deus, tá? Você vai pedir para Deus intelecto. Você vai pedir para Deus expertise para entender as coisas mais difíceis. Fala, Deus, me dá a chave da tecnologia, me dá a chave para me romper. O que você quer? Você quer viver de internet? Você quer viver? O que você quer? Conta para mim. Então você vai. Não é só Deus, eu quero romper na internet. Não, você tem que pedir o que você quer dentro da internet. Deus, eu quero dentro da internet, eu quero romper, eu quero crescer, eu quero ser um influencer, eu quero viver, ter uma liberdade geográfica, uma liberdade financeira. Eu quero ter um curso na internet, eu quero fazer live, eu quero ter uma plataforma, eu quero ser igual a senhora, eu quero ter uma escola. O que você quer? O que você quer? Então você precisa aprender a ser específico, aprender a pedir, aprender a colocar, não, apóstolo, eu quero a minha empresa. Meu sonho, eu trabalho na empresa de uma pessoa e eu queria ter muito a minha empresa. Então você vai pedir sua empresa, certo? Você vai pedir, ok? Então Deus vai te dar. Então, peça, mas peça e fala, Deus, tira toda a limitação. Fala, Deus, tira toda a minha limitação. Deus me transforma para mim acessar. Porque, queridos, muitas vezes você não acessa lugares e fases, estações, porque você não tem o quê? Você não tem consciência, você não tem maturidade para isso. Pede para Deus maturidade emocional. Igual eu falo, gente vitimista não prospera, porque toda hora você leva pro pessoal. Toda hora você se ofende. Amém? Pede para Deus sabedoria. Deus me dê sabedoria para lidar com isso, para lidar com aquilo. Deus me dê gestão, me dê organização. Então, presta muita atenção aqui que eu vou falar para vocês, tá? Hoje eu vou mandar para vocês lá no nosso grupo, certo? Se você vier aqui, tá vendo? Todos os nossos Instagrams, você vai vir aqui, nesse link aqui, Aqui tem, 25 horas de jejum e adoração. Então, o Yom Kippur são 25 horas de jejum e adoração. Você vai entrar nesse grupo, lá eu vou colocar os PDFs, vou colocar para você. Então, a primeira coisa que eu vou dar para você, as instruções, você precisa se cuidar esses dias. Não fale mal de ninguém. Apóstolo, eu já não falo, mas você evita estar numa roda e estar concordando, certo? Porque uma coisa é não falar, outra coisa é você estar gostando de escutar. Você pode até não falar, certo? Certo? Apóstolo, eu não vou conseguir fazer o jejum, posso participar do culto com vocês? Claro que pode, mas eu já falo para você, tá?
se você for falar, apóstolo, eu quero fazer o jejum, faz certinho, tá? Faz certinho. Então eu quero que você vigia. Às vezes fala assim, apóstolo, eu não tô falando nada, eu tô guardando, mas você tá ali na roda, amando escutar aquilo ali. Certo? Glória a Jesus. Amém. Queridos, ano passado, muita gente que não conseguiu folga participou ali conosco. Aí tem muita gente, né, amor? Mandou sua oferta e colheu muitas bênçãos. Mas eu ensino para você o jeito certo. Eu não vou falar assim, olha, se você fizer trabalhando, vai ser uau. Não, o jeito certo é o jeito. Mas tem pessoas que pela fé, igual eu falo, pela fé, Deus, eu não consegui sair do meu trabalho, mas eu vou participar. Eu vou entrar nesse voto. Eu vou entrar nesse propósito. Porque eu creio que, como eu não dependo, né, ou seja, de mim mesmo, do meu livre-arbítrio, de falar eu vou faltar ou não, certo? Então, teve pessoas que o ano passado, né, não podendo deixar o trabalho, participaram e colheram de muitas bênçãos. Mas o jeito certo não é esse, certo? Então, hoje eu mando para vocês o PDF, tá? Agora, na parte da manhã, eu já vou mandar para vocês, amém? Gente, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Caprichem no pedido de vocês. Mas não peçam só coisas materiais, peçam coisas espirituais, peçam sabedoria, peçam conhecimento, peçam profundidade na revelação do Espírito Santo, profundidade em ter intimidade com o Senhor, profundidade, fala, Deus, me dá a revelação da Tua Palavra, Senhor, Deus, me dá experiências, Senhor, esse ano eu quero ter isso, Deus, eu já fluo no dom de curas, Deus, mas eu quero ver pessoas que são, sei lá, fala de uma enfermidade que você nunca viu Deus usar você, então você pode mergulhar, mergulhe, sabe, mergulhe, peça. Amém? Fala, Deus, eu quero entrar num lugar de profetizar o profundo, o culto escondido. Deus, eu quero que o Senhor me dê intelecto, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê uma fonte de conhecimento muito maior. Senhor, me dê acesso à biblioteca do Senhor nas cortes celestiais, certo? Glória a Jesus. Gente, para vocês entrarem no nosso grupo do Telegram, tem que ter baixado o Telegram, tá? Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Um dia muito, muito, muito abençoado.